havia entrarem líderes políticos de dois partidos, um a fazer Francisco Sá Carneiro e outro a fazer de Adelino Amar da Costa para a reconstrução da AD, uma maioria, um governo, um presidente. Acho de mau gosto. Acho francamente de mau gosto. Para isto precisam que este presidente seja eleito à primeira volta, porque à segunda ele não é de certeza. Ou provavelmente não será. Mas em democracia não há coroações, nem há vencedores antecipados. Eu sei muito bem, se tenta criar a ideia que este presidente já está eleito. Não está eleito. Não está eleito. E ele sabe que tem um adversário difícil pela frente. E que desta vez, além de ter a Rede de Cidadania que o apoiou, tem o Partido Socialista, tem o Bloco de Esquerda, tem muitos cidadãos independentes que querem um outro presidente, com uma outra visão de Portugal, uma outra visão da Europa e com uma outra visão do mundo. E por isso eu vos digo que não estou aqui para cumprir calendário. Estou nestas eleições para disputar a vitória. Porque acho que Portugal precisa de uma alternativa na presidência. Não para governar, mas para dar uma esperança e um sentido à vida política do nosso país. É preciso dar um sentido ao sem sentido que a vida está a ter. Eu tenho citado muitas vezes o Churchill, quando as bombas caíam sobre Londres, e ele disse: não se pode viver sem esperança. E fez este sinal, o sinal V. Foi um sinal que levantou os povos contra o nazismo. Levantou os povos este sinal V. Fez-se fotografar fazendo o V da vitória, quando parecia que estávamos todos derrotados e que toda a Europa estava derrotada. E levantou a Europa contra o nazismo. Um Presidente da República, um chefe de Estado, tem que ser um líder político, um estadista, capaz destes gestos simbólicos e capaz da palavra, porque a palavra é a arma de um presidente, a palavra clara, transparente, não o silêncio, a palavra clara e transparente, a palavra que os portugueses possam compreender. Porque um presidente, para além de regulador, para além de referência, um presidente tem que ser um inspirador, saber promover debate, saber criar novas energias e saber inspirar os portugueses. E ter esse gesto simbólico equivalente a esse V da vitória. Que a esperança não seja só uma palavra, mas uma realidade concreta e vivida pelos portugueses. E que dê sentido aos sacrifícios, e que dê sentido à vida, e que dê sentido aos sacrifícios que as pessoas estão a suportar, e que dê sentido ao futuro da juventude. Por isso, meus amigos, eu estou neste combate para me bater até ao fim, sabendo que é um combate desigual, como foram quase todos os combates que travei antes, durante e às vezes até depois do 25 de Abril, porque acho que é preciso. E do resultado destas eleições vai depender o futuro político, a forma e o conteúdo da nossa democracia. Imaginem o que seria numa situação de crise como esta, as pessoas terem que pagar para mandar os filhos à escola, ou terem que pagar as seguradoras para poderem ir ao médico. O Serviço Nacional de Saúde é uma grande conquista da nossa democracia. Mas não é só da esquerda, é de todos os portugueses que deles precisam. E há muita gente que vota em partidos de direita que precisam do Serviço Nacional de Saúde e da segurança social. E que precisam da escola pública. Esta é uma questão nacional, é uma questão social, é uma questão democrática. Se puserem em causa estes serviços públicos, estão a diminuir, a mutilar e a esvaziar o que de melhor tem a nossa democracia, que é e deve ser, como quiseram os seus fundadores, eu fui deputado constituinte, um projeto democrático, um projeto humanista e um projeto solidário. São algumas das razões porque estou neste combate. Bato-me por Portugal. Eu sou um homem livre, sou um homem independente, sou por vezes uma pessoa incómoda. Os camaradas do meu partido sabem isso muito bem. Sou por vezes uma pessoa incómoda, mas essa é a garantia que tem que dar um Presidente da República. O Presidente da República tem que ser livre, tem que ser um homem independente, tem que ser um homem imparcial, um homem que em cada momento, com a sua liberdade e com a sua consciência, saiba interpretar o sentimento nacional, saiba interpretar o interesse nacional. Eu costumo citar o exemplo do meu amigo Jorge Sampaio, que foi aquele que levou
ao extremo o aperfeiçoamento do nosso modelo semipresidencial. Primeiro, quando teve em conta a componente parlamentar do regime e, contra a maior parte dos seus amigos, contra mim mesmo, contra ele próprio, nomeou o Dr. Pedro Santana Lopes Primeiro-Ministro, porque havia uma maioria parlamentar que o tinha indicado. Ele respeitou essa maioria parlamentar e reforçou a componente parlamentar do regime. E depois, quando chegou à conclusão que essa solução estava esgotada, e fez valer a componente presidencial e dissolveu a Assembleia da República. Mas mostrou a sua imparcialidade, a sua objetividade. E como um presidente, podendo ter uma origem de esquerda, pode, em determinadas circunstâncias, tomar decisões contra a sua própria família política. Como, aliás, tinha feito anteriormente o Dr. Mário Soares, quando dissolveu uma Assembleia da República onde havia uma maioria de esquerda. O Presidente não tem que ser deste ou daquele partido, não tem que ser deste ou daquele conjunto de forças. Tem que ser da democracia, tem que servir a democracia e, sobretudo, tem que servir Portugal e tem que servir o povo português. E tem que servir os valores e os direitos que estão consagrados na Constituição da República. E é por esses valores e por esses direitos que eu me candidato à presidência da República. Muito obrigado. E agora gostaria de passar a palavra aqui ao professor Carlos Silveira, que para falar sobre o tema. Eu queria fazer um pequeno comentário, bom dia a todos, professores do Instituto, alunos, convidados. Dirigi-me naturalmente ao Manuel Alegre, a pessoa que eu tenho acompanhado nestas candidaturas já há alguns anos, volto a acompanhar, porque creio, por um lado, no projeto dele, creio nos ideais dele, e a democracia não se faz sem ideais, recorremos isso a toda a hora, e creio nas qualidades dele, porque, afinal de contas, também se trata de alguém que representa com características individuais, dos projetos políticos, sociais, culturais que